Como o Edilson falou agora há pouco, hoje nosso primeiro culto pela manhã. Nós temos escola bíblica dominical durante todo o ano. Em novembro nós encerramos. E hoje é o primeiro culto, que nós fazemos pela manhã. E ficaremos assim o dezembro inteiro, se o Senhor permitir. Sentimos a falta de muitos irmãos hoje. Ontem foi um dia bastante festivo. Casamento do Micael, da Karen, toda a família. E aniversário do Micael ontem, então eles estão comemorando hoje. Foi um dia muito alegre. Também foi a comemoração, a confraternização do melhor PG do mundo, Entendeu? A festa se estendeu, alguns falaram assim, vamos, até de manhã. E aí, eu estava lá, senhor disse, mas não sei o que aconteceu depois, entendeu? O povo animou e aí, alguns também não vieram. Mas, gente, isso é segundo Roberto, tá? Que é o melhor PG do mundo. O negócio é diferente, é comprovado. Mas foi muito bom, foi um tempo maravilhoso, estivemos ali em comunhão. E nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa manhã, podendo juntos cultuar a Ele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Os versos 18 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 18 a seguir. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Oremos ao Senhor. Pai querido, graças te damos nesta manhã pelo privilégio de estarmos aqui. Te louvamos pela tua palavra, esta que é viva, poderosa e eficaz. Obrigado, Pai, por termos diante de nós as Escrituras e podermos livremente, abertamente lê-la, ouvi-la e declará-la como nossa única regra de fé e prática. Ministra ela ao nosso coração, no poder do teu Espírito nesta manhã. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós terminamos na semana passada uma série de 13 semanas, 13 domingos, falando sobre as parábolas de Jesus. Foi um tempo maravilhoso, caminhamos em algumas das parábolas de Jesus e terminamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor entre as sementes. Ele fala figuradamente, proverbialmente, naquela época tinha esse conceito de que esse provérbio que dizia que a semente de mostarda era menor entre todas. Então ele pega ela para dizer que o reino de Deus é assim, uma semente de mostarda, plantada pelo semeador, por um homem no campo, ninguém dá valor, mas ela cresce, se expande, tornando-se uma árvore onde os pássaros vêm fazer os seus ninhos, passar a temporada. E é também como o fermento que é colocado no meio da massa, escondido no meio da massa. Você não sabe que ali tem fermento até ver
né, a massa crescer. E aí então você descobre a ação do fermento. Então nós encerramos falando sobre essa dinâmica de como o reino de Deus se expande, como o reino de Deus se estende. Começou com Jesus e mais 12 homens que transtornaram o mundo, como é descrito em Atos. Esses homens morreram por causa da verdade que criam. Foi dado a alguns deles a oportunidade de negar a verdade. Eles preferiram morrer, porque criam na verdade que carregavam. E eu quero encerrar o ano, né, com os irmãos falando sobre discipulado. E são 4 domingos, né, e nós vamos falar hoje sobre o custo do discipulado, né, ou o custo de ser discípulo, parte 1. Nós vamos dividir, né, esse tema em 2 partes. O custo de ser discípulo 1 e o custo de ser discípulo 2. E depois nós vamos falar sobre o custo de fazer discípulos. Nós somos chamados para sermos discípulos e para fazermos discípulos. E eu quero, né, falar o porquê que nós vamos trabalhar nesse tema. Recentemente o Senhor ministrou ao meu coração, estava lendo a palavra, e veio fortemente ao meu coração a ideia de apenas uma coisa. E quando a gente fala em apenas uma coisa, logo lembramos de quem? De Maria, né? De Jesus dizendo para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte. Marta, Marta, estás ocupada, atarefada com tantas coisas. Mas Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Mas não foi isso que me veio ao coração ao pensar em apenas uma coisa, mas sim Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos. Apenas uma coisa: vão e façam discípulos. Essa é a ordem que Jesus dá aos seus discípulos, que eles fossem e fizessem outros discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar e obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. A ordem de Jesus para os seus discípulos foi que fizessem outros discípulos. Então eu quero pensar com os irmãos nesse apenas uma coisa. O Senhor nos chamou para fazermos discípulos. E tudo o que fizermos deve envolver essa máxima de fazermos discípulos. Construímos aqui recentemente uma quadra de vôlei. Marcelo, o que tem a ver uma quadra de vôlei ou futevôlei, o que quiser jogar, uma quadra de areia aqui do lado, o que isso tem a ver com discipulado? Jesus não mandou fazer uma quadra de vôlei na igreja, de fato não mandou, mas nós podemos usar isso para fazer discípulos. Jesus não mandou a gente fazer um bocado de coisa, e também não nos proibiu de fazermos essas coisas, mas precisamos entender que essas coisas devem ser usadas para gerarmos discípulos. Eu estava numa viagem recentemente e com alguns pastores a gente, né, lanchando, e um deles fez uma pergunta interessante que eu já trouxe aqui, não sei quantos estavam. Ele disse assim: o que é pior? Fazer o que Deus não mandou ou não fazer o que Ele mandou? O que é pior? Fazer o que Deus não mandou ou não fazer o que Ele mandou? Certamente é não fazer o que Ele mandou. Embora pareça a mesma coisa, não é. O Senhor não mandou eu vestir essa camiseta hoje. Eu vesti por conta própria. O Senhor não mandou, né, eu usar esse sapato hoje. Eu usei por conta própria. Então, embora Ele não tenha mandado, eu fiz. Mas o Senhor disse que nós deveríamos congregar. E, portanto, a gente não deixou de congregar nessa manhã. Então, é mais importante fazer aquilo que Ele mandou. Então ele não disse especificamente que nós não poderíamos fazer discípulos por meio do jogo de futebol, mas ele disse que devemos fazer discípulos de todas as nações. Então enquanto jogamos, enquanto andamos, enquanto trabalhamos, que façamos discípulos de todas as nações. Apenas uma coisa. E o que veio ao meu coração, irmãos, foi o quanto nós estamos envolvidos com tantas coisas e temos deixado de lado a ordem de fazer discípulos. A gente está correndo igual Marta, de um lado para o outro. Não, o Senhor mandou fazer isso, o Senhor mandou fazer aquilo, eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso deixar de fazer aquilo, eu não posso parar. Aí você pergunta, mas você tem feito discípulos com tudo isso
que estamos fazendo? Estamos gerando discípulos? Não. Então nós vamos parar, porque Ele nos mandou fazer apenas uma coisa. Se você for atento, você já deve ter observado que a programação da nossa igreja é enxuta. Nós temos escola bíblica dominical, domingo pela manhã, culto à noite e pequenos grupos durante a semana. Para alguns que estão na música, ensaiam uma vez por semana. Para alguns que ainda fazem cada um guerreiro durante a semana. E as mulheres têm um encontro de mulheres uma vez por mês. Isso é proposital. É porque nós fomos chamados para fazer discípulos. E se nós ficarmos 7 dias da semana reunidos aqui, nós não vamos fazer discípulos como deveríamos. Então nós temos pelo menos 4 a 5 dias da semana livres para o discipulado. Mas não é para o discipulado apenas formal, de uma revistinha, eu sento aqui, você senta ali. Não, é para sentar com pessoas, é para colocar a cadeira na porta e conversar com os vizinhos. É para chamar alguém para comer conosco, para ir na casa de alguém, comer com alguém. E tudo isso para fazermos discípulos. Nós somos o sal dessa terra. O sal não tem poder dentro do saleiro. Você já deve ter ouvido essa analogia. Se você pegar uma picanha, né, uma carne nobre aqui para nós, hoje qualquer picanhazinha, 70, 80, 90, 100 reais. 70 o quilo dá 100 reais. Qualquer picanha, magrinha, não está nem essas coisas todas. Aí você pega a picanha, é uma maravilha. Quem aqui gosta de picanha sem sal? Sem sal nenhum. Só pega a picanha e joga lá. Agora sabe quanto custa um pacote de sal? De sal, do bom mesmo? R$ 2,90. É, que aquele sal grosso sem nada. R$ 2,90 você coloca lá. A picanha 100. O sal R$ 2,90. Se você não misturar os dois, não dá o sabor que a picanha deve ter. Como cristãos, como sal, nós somos chamados para ser misturado nesse mundo. Então, irmãos, eu fiz a introdução um pouco mais longa, porque é a introdução dessa minissérie. O Senhor nos chamou para fazermos apenas uma coisa: discípulos. E a minha oração é que em 2026 nós tenhamos esse objetivo em nosso coração: fazer discípulos para Cristo Jesus. Amém? Talvez ao ouvir esse título, custo de ser um discípulo, a primeira coisa que lhe vem à mente é como você deve abrir mão da sua vida. Como você deve se sacrificar os seus desejos, suas vontades para seguir a Cristo. E isso é verdade. Mas falaremos sobre isso na próxima semana, se o Senhor permitir. O que veremos hoje é que antes de recebermos o convite para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, deixar a nossa vida e seguir a Cristo, um preço foi pago. Antes de nos ser oferecido um custo para segui-lo, Ele pagou um preço por nós. Então hoje nós veremos o quanto custou para Cristo Jesus, para que nos tornássemos os seus discípulos. O quanto custou para Ele. No livro O Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo, do pastor Jonas Madureira, ele definiu da seguinte forma o conceito de custo. Abre aspas. Quando falamos de custo, referimos-nos à capacidade que temos de calcular perdas e ganhos com vistas à tomada de decisão. Entendo por decisão toda e qualquer situação em que, não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganhos. Nesse caso, calcular o custo é tomar consciência do que vamos perder e ganhar em determinada decisão. No fundo, as pessoas calculam custos o tempo todo, pois sempre estão decidindo. E é assim até mesmo quando não decidem. Afinal, não decidir é uma decisão. E como toda decisão, há perdas e ganhos envolvidos. Então, quando pensamos em custo, pensamos em decisão. Quando pensamos em decisão, pensamos em perdas e ganhos. Nós ganhamos algo quando decidimos e perdemos algo automaticamente quando decidimos por aquilo. Então, se você escolheu algo, automaticamente você abriu mão de outra coisa, o que também foi uma escolha. Cristo abriu mão da sua glória para morrer em nosso lugar.
Cristo abriu mão de todo o seu esplendor no céu, habitou entre nós, numa carne, sujeita a fome, frio, sofreu uma morte horrenda, uma morte de cruz, a morte que era somente para alguém que tinha transgredido a lei. Essa morte era para assassino e ladrões. A morte de cruz era uma morte vergonhosa, era para que ele ficasse exposto e soubessem que ali havia alguém que tinha feito algo terrível. Mas o nosso Senhor não fez absolutamente nada. Nele não havia pecado, ele não mereceu aquela morte, mas ele abriu mão da sua vida pela nossa vida. Ele abriu mão de estar com o Pai nos céus, para que nós pudéssemos estar com o Pai nos céus. Esse foi o custo da decisão. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Há um custo no que Cristo fez. O trecho que acabamos de ler na primeira carta de Pedro é a fundamentação do argumento do apóstolo do porquê os seus leitores deveriam ser santos. Ele os havia exortado da seguinte maneira, versos 14 ao 17: como filhos obedientes, não deixem se amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então o apóstolo Pedro fez uma exortação àquele povo: sejam santos, porque o Senhor é santo. Sejam santos porque vocês devem ser santos. E aí do verso 18 ao 23, ele vai trazer a sua argumentação sobre essa exortação. E ele começa dizendo, pois vocês sabem. Antes de dizer o que ele vai dizer, ele afirma aquelas pessoas. Pois vocês sabem. E é interessante, irmãos, porque essa é uma expressão, ou expressões como essa, que tem o mesmo significado, é muito comum nas cartas pastorais, nas epístolas gerais. Paulo usou, o apóstolo João usou. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 12, ele diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-te de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse, portanto, está fazendo ligação com o que ele tinha falado antes. Versículos antes ele tinha falado, vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Então, baseado nisso que eu estou dizendo a vocês, vocês sabem que são um povo escolhido e como devem se portar. Efésios 4, 25, e Efésios tem uma divisão muito clara, do 1 ao 3, Paulo está construindo o seu argumento, ele fala sobre a doutrina da predestinação, da eleição, e do 4 a seguir ele fala da prática. Agora que vocês sabem que vocês eram inimigos, agora que vocês sabem que foram resgatados, agora que vocês sabem que ele amou vocês, elegeu vocês, predestinou antes da fundação do mundo, agora que vocês sabem de todas essas coisas, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então essa expressão, vocês sabem, portanto, visto que, é muito comum nas epístolas. E isso me remete a algo que eu estava até comentando antes de começar o culto, com alguns irmãos que já estavam aqui. O óbvio precisa ser dito. E eu confesso a vocês, eu estou tendo dificuldade com isso. Eu estou tendo dificuldade com essa ideia de que o óbvio precisa ser dito, porque, assim, quando a gente está criando filhos, pequenos ainda, a gente entende isso. Forçadamente, a gente acaba aprendendo que o óbvio precisa ser dito. Não sei na casa de vocês, talvez seja só na minha, se for orem por mim,
Mas lá em casa, as portas não se fecham. As luzes simplesmente não se apagam. Então, quando eu estou em casa, 90% do tempo, eu passo falando: apaga a luz, fecha a porta, volta, sabe? Aí sai do banheiro, a luz ficou acesa, a porta ficou aberta. Aí entra no quarto, abre a porta e acende a luz. Aí eu falo: a luz do banheiro, a porta do banheiro. Aí volta, apaga a luz, fecha a porta. E a do quarto, que ele tinha saído de lá, já ficou e vai para a cozinha. É só lá em casa ou na casa de vocês acontece? Ah, ufa. Achei que era um pecado meu, escondido, alguma coisa assim. Acontece? Não. Vou até tomar uma água. Revelações. Na casa de todo mundo, até na do seu Edilson. Aquelas crianças deixam a porta aberta, seu Edilson, tem que reclamar com elas. Mas o óbvio precisa ser dito e a gente não tem dificuldade. Uma vez alguém muito sábio disse: ninguém gosta de ser cobrado daquilo que sabe que tem que fazer. E é verdade. A gente corre para fazer o que é novo. Se alguém chegar agora e pedir para vocês: faça isso, algo novo, algo que não é sua função, você parece que se alegra em fazer. Mas se alguém chegar e cobrar que você faça o que você tem que fazer, aquilo chateia. E eu estou tendo dificuldade porque o óbvio precisa ser dito, mas está precisando ser dito aos adultos. Aquilo que é lógico, aquilo que está escancarado. E Marcela me corrige o tempo todo: não brinca assim, o povo vai achar que é verdade. E aí eu sou brincalhão, então eu posso chegar aqui e dizer: irmãos, é o seguinte, amanhã não vai ter isso, eu quero uma brincadeira. Aí o povo acha que é verdade. Eu te disse. Então o óbvio precisa ser dito. Então aqui nós temos algo que as pessoas já sabiam. Porque Pedro começa o seu argumento dizendo: vocês já sabem. Vocês já foram ensinados sobre isso. Então, se vocês já sabem e é preciso ser dito novamente, nós temos aqui um lembrete. É como se Pedro estivesse dizendo: vocês esqueceram. Ou pelo menos alguns de vocês esqueceram. E eu preciso lembrar a vocês o quanto custou para vocês estarem aqui. Irmãos, eu diria que discipulado, em parte, é isso. E é por isso que eu acredito que o discipulado envolva tudo aquilo que a igreja faz. A pregação é uma forma de discipular. Semanalmente, aqueles que assumem o púlpito de alguma forma estão lembrando a nós coisa que nós já sabemos. Você já leu João 3,16, você sabe de cor, você cita assim, automaticamente. Mas volta e meia nós precisamos ser lembrados, não do texto, mas do que ele significa. Porque se você perguntar a qualquer um aqui, o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Passou, eu sei de cor, que bom, mas o que isso representa para nós? Nosso coração é mexido quando nós declaramos essas palavras. Então o que Pedro está fazendo é um lembrete: vocês sabem, mas parece que vocês não estão vivendo como quem sabem dessa realidade. Aqui, essa lembrança que Pedro traz é sobre a redenção, sobre resgate e o quanto isso custou. Essa é a motivação suprema para a vida de santidade. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim: vocês querem um motivo para se tornarem santos? Vocês querem um motivo para buscar a santificação, viver em santidade? Eu vou dar um motivo a vocês. O preço pago para que isso fosse possível foi muito caro. Vocês querem uma razão do porquê eu estou dizendo que vocês devem ser santos, porque Deus é santo? É porque o preço foi muito caro. Essa é a experiência que Pedro está trazendo. Ele está querendo lembrar aos seus ouvintes a experiência da salvação, algo de que todos nós precisamos recordar com frequência. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus instituiu a ceia, e nós iremos ceiar nessa manhã. Façamos isso em memória de mim. Foi o que disse ele. E qual é a memória? Quando nós pegamos o cálice em nossas mãos, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, nós lembramos que um corpo foi pendurado no madeiro por nós. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se do resgate de vocês. Todo esse trecho que nós lemos da epístola desta
dessa epístola do apóstolo Pedro, ela tem como pano de fundo duas imagens do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, Isaías 53, o servo sofredor. Em segundo lugar, Êxodo 12, a Páscoa e o Cordeiro Pascal. Então nós vamos ver como isso está embutido aqui nesse texto que lemos. Verso 18, irmãos. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Agora que nós sabemos o conceito de custo, agora que nós podemos pensar sobre custo de uma outra ótica, você já parou para calcular o quanto custou para estarmos aqui nessa manhã? O quanto custou para que você e eu tivéssemos uma nova vida? Pedro vai argumentar dizendo que não foram metais preciosos, como ouro ou prata. Mas antes de falar do custo, eu quero falar sobre o porquê ou para que ele nos comprou. Para que ele nos comprou? O texto diz que fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver. Nós tivemos aqui um tempo atrás uma série em Eclesiastes, e não sei quantos lembram, mas essa palavra ficou muito gravada no meu coração, né? Vazio. A expressão vapor, algo que escorre pelos dedos. E Eclesiastes, Salomão, no final da sua vida, refletindo sobre tudo aquilo que ele tinha vivido, ele disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. E a ideia ali é que as coisas deste mundo, elas escorrem pelos nossos dedos, elas somem, é como vapor. A vida é como vapor. Esse tempo é como vapor, as coisas são como vapor, elas escorrem pelo nosso dedo e nós nem percebemos isso. Então o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos redimidos de uma maneira vazia de viver. Uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Eu não sei você, mas ao olhar para a minha vida antes da conversão, eu vivia um dia de cada vez, mas sem saber aonde aquilo ia dar. Então era aquela ideia do vamos viver o hoje, porque o amanhã não importa. Era a ideia lá da filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa é a ideia de uma vida vazia. Eu vivo hoje, eu vivo agora, o que importa é o agora, não importa nada depois, não importa o futuro, não importa a vida após a morte. É uma vida vazia, uma vida que não está preocupada com o valor real, que é a eternidade. Ele diz que nós fomos redimidos para que não vivamos mais essa vida vazia. Isso significa, irmãos, que o preço que foi pago não foi pago apenas para que nós estivéssemos aqui nessa manhã, não foi pago para que nós tivéssemos uma vida mais confortável, não foi pago para que ficássemos bem conosco mesmo, não. Foi pago para que fôssemos transformados de uma maneira vazia de viver para uma vida cheia em Cristo e de Cristo. Essa é a vida do cristão. E se não estamos vivendo essa vida cheia de sentido em Cristo, por Cristo e com Cristo, ainda não fomos redimidos verdadeiramente. Eu não estou dizendo aqui que não podemos ter crises. Eu não estou dizendo que em algum momento você não possa questionar, né, o estado em que você está. Isso acontece o tempo inteiro. O que eu estou fazendo, para onde estou indo, isso é tomar decisões, isso é custo. Você começa um curso e aí no meio do curso você para e pergunta: o que eu estou fazendo mesmo? E aí daquela sensação de que aquilo não preencheu, aquilo não trouxe, né, sentido, não trouxe lógica, aí você muda o rumo.
E não tem problema você mudar o curso da faculdade, não tem problema você mudar de academia, não tem problema você desistir de um livro no meio, não tem problema você parar de malhar, qualquer coisa que você começa a fazer, não tem necessariamente um problema nisso. O problema é quando nós estamos fazendo essas mudanças pensando que elas vão trazer sentido à nossa vida. Esse curso não trouxe, mas outro vai trazer. Essa coisa não trouxe, mas outra vai trazer. Isso é uma forma vazia de viver. E o custo que ele pagou foi para nos redimir desse estilo de vida. Então, independente da crise que estejamos enfrentando, seja ela da meia-idade, da idade inteira, da pouca idade, né? Independente da crise, a resposta é: nós fomos redimidos de uma maneira vazia para vivermos uma vida completa em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei com que frequência você tem parado para olhar as coisas nesse mundo. E eu confesso a vocês que bastam poucos minutos para a gente ser tomado por um senso de desespero. Da gente olhar e ver que as coisas estão, sim, terríveis. Escolhe um assunto, você começa a falar: não, vamos falar de política. 3 palavras, vai, não, para. Não faz sentido. É fulano, não é cicrano, não é fulano, nem é cicrano, é a política em si. Vamos falar de justiça, basta 3 casos, 3 assuntos, não, para. Olha quem está solto, olha quem está fazendo, olha o que está acontecendo. Vamos falar de futebol, o Flamengo ganhou, para. É tudo terrível, tudo de cabeça para baixo. O mundo está uma loucura, sabe disso? Mas é sério, quando a gente para observar o mundo, a gente percebe que assim, só que as pessoas parece que não estão observando isso, e isso é cosmovisão, é uma visão de mundo, e a nossa cosmovisão, que é motivada, a nossa lente é a palavra, a nossa cosmovisão é diferente. Então o mundo está vivendo como se tudo estivesse mil maravilhas. Pessoas ostentando, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro para alguns. Basta fazer qualquer coisa, todo dia aparece um novo milionário fazendo nada. Ostentando na internet a vida que 95% ou mais dos brasileiros nunca terão. E isso tem criado a sensação de que é isso que nós precisamos. É isso que nós queremos. E aí tem gerado um monte de gente vazia, correndo atrás de coisas que não vão preencher. Mas o Senhor pagou um alto preço para nos redimir dessa vida vazia. A palavra que talvez chame a atenção é resgate. Resgatar, redimir, redenção. Resgate aqui é um termo teológico, mas para o povo do Império Romano do primeiro século tinha um significado específico. Hoje, se falar em resgate, a gente rapidamente não vai ser levado ao tempo da escravidão. A gente vai precisar fazer um exercício para voltar lá, mas naquele contexto é provável que cerca de 40% da população fosse escravos do Império. E muitos se converteram e participavam das congregações locais. Meus irmãos, todos os recursos necessários, tendo o recurso necessário, um escravo poderia comprar a sua liberdade. Ou seu senhor poderia vendê-lo a alguém que pagasse o preço de mercado para que em seguida o libertasse. Ou seja, naquele tempo da escravidão, né, as pessoas compravam os escravos como qualquer outro objeto. Alguns compravam para possuir, outros mais generosos compravam para libertar. Mas a maior escravidão que um homem pode ter, e entenda, preciso destacar isso, não estou aqui diminuindo a coisa terrível que foi a escravatura no mundo inteiro, e ainda é onde há situações análogas à escravidão. É algo terrível, tratar o ser humano, né, como um objeto é algo terrível. Mas nós precisamos entender que a maior escravidão que o ser humano pode viver é a escravidão do pecado. Porque se hoje eu for levado a viver numa vida de escravidão,
sendo tratado como um objeto, e eu estiver em Cristo, quando eu morrer, eu serei livre de uma vez por todas daquilo, e viverei com Ele na eternidade. Mas aqueles que forem escravos do pecado, estes não têm solução. Ainda que se livrem da escravidão terrena, serão escravos eternamente da condenação. Então, não devemos esquecer que a escravidão é o pecado. Essa forma, vocês eram escravos do pecado. Tito 3,3 diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Nós éramos escravos do pecado. E foi dessa escravidão que Ele nos livrou. Foi dessa escravidão que Ele nos comprou. Com prata ou com ouro era possível comprar a liberdade de um escravo. Mas apenas com o sangue precioso de Cristo é possível pagar e nos livrar da escravidão do pecado. Com valor era possível comprar um escravo. Mas apenas o sangue precioso de Cristo é que foi capaz de comprar-nos da escravidão do pecado. E o apóstolo Pedro conclui essa parte dizendo que esse estilo de vida, essa maneira vazia, foi transmitida por seus antepassados. Vocês aprenderam com os seus antepassados. Nós sabemos que várias vezes o povo de Israel abandonou a verdade e a Deus. Muitos apostataram totalmente, outros ficaram vivendo uma mentira. Um exemplo disso nós vimos na série de Malaquias, a grande audiência, quando Deus, fala com aquele povo: eu queria que no meio de vocês tivesse alguém com coragem para fechar o templo. Eu não quero mais esse culto de vocês, isso não me agrada. Ou seja, o povo continuava cultuando, continuava indo à igreja, continuava levando os dízimos, fazendo tudo certinho, aparentemente, mas o coração daquele povo estava distante do Senhor. Os sacerdotes estavam largando suas mulheres por outras, estava uma bagunça, o povo havia abandonado Deus e a sua palavra, e ele diz assim: eu não quero mais o culto de vocês. Aí mais adiante ele vai dizer assim: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então o tempo inteiro a história de Israel é marcada por essas, eu posso chamar talvez de idas e vindas, aonde o povo se rebelava contra Deus, Deus trazia de alguma forma punição sobre o povo se arrependia, voltava para ele, depois fazia de novo. O tempo dos juízes também mostra isso claramente. E foi isso que aquele povo aprendeu. Pedro está dizendo que os seus ouvintes daquele tempo aprenderam esse estilo de vida vazia com os seus antepassados. Ou seja, vocês estão vivendo da mesma forma como seus antepassados viviam. Meus irmãos, por mais sábio que sejam os nossos antepassados, por mais experiente, por mais que nos possam ensinar muitas boas coisas, o que realmente transforma a nossa vida é o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que o evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. Eu amo essa definição dada pelo Timothy Keller. O evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. A notícia de que ele pagou o preço por nós. Verso 19 e 20. Pedro acabou de dizer: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, como antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Meus irmãos, prata é precioso, hoje, imagina naquele tempo. Ouro, não sei quanto é que está a grama do ouro, mas não deve estar muito barata. Imagina naquele tempo. Quanto? 200? 300?
Mas não foi com prata ou com ouro que nós fomos comprados. Não foi com prata ou ouro, ou você pode imaginar qualquer outra coisa que você julga ser valiosa. Pedro está dizendo, não foi com estas coisas. Não foi com isso que é muito valioso para nós. Fomos comprados com preço do precioso sangue de Cristo. Finalmente, meus irmãos, o preço do resgate é agora descrito positivamente. Dinheiro não podia comprá-lo. Prata não podia comprá-lo e ouro não podia comprá-lo. Só o precioso sangue de Cristo. Lembra que no início eu falei que o pano de fundo desse texto eram duas figuras do Antigo Testamento? Isaías 53, o servo sofredor, e Êxodo 12, o cordeiro pascal. Moisés ordenou que se escolhesse um cordeiro integral, perfeito, sem mancha para a Páscoa. A mesma coisa é sempre reiterada no tocante aos sacrifícios. Podemos ver isso em Levítico 23, Números 28 e em outros textos. Então Pedro, ao aplicar isto a Cristo, ele nos ensina que ele foi o sacrifício apropriado e aprovado por Deus, pois ele era perfeito. E eu não sei se você já ouviu essa expressão, ou já ouviu, porque eu já falei algumas vezes, mas não sei se vocês lembram, mas essas coisas do Antigo Testamento apontavam para Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses que eram sombras do que haveria de vir. Então essas coisas apontavam para Cristo Jesus, que era o sacrifício perfeito. Pedro não apenas lembra de quem eles eram, mas lembra aquele povo também, lhes traz à memória o que Cristo fez. A doutrina do sacrifício, irmãos, tratada por Pedro aqui, ela começa em Gênesis 3. Eva pecou, comeu do fruto, levou, ou deu a Adão, ele também comeu. E a Bíblia diz que ao comer, os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. E quando Deus vem estar com eles, chama eles estão escondidos. E aí Deus pergunta a Adão, e ele fala assim, estamos aqui, Senhor. Nós estamos escondidos ou estamos com vergonha porque nós estamos nus? Como assim? Por acaso comeu? E aí todo aquele diálogo que você conhece. Por acaso vocês comeram do fruto? Foi a mulher que me deste, foi a serpente e tal. Mas ali acontece algo maravilhoso. Um animal é sacrificado. É tirado dele a sua pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Essa é a primeira vez que nós vemos a ideia de sacrifício sendo posta em prática. Um animal foi sacrificado para cobrir a nudez de Adão e Eva, que agora estão em pecado. Eles estão nus diante de Deus. Eles estão expostos diante de Deus. E então a pele do animal é usada para cobrir a sua nudez. É a primeira ideia que nós temos de sacrifício aqui, que aponta para Cristo Jesus. Mais adiante, Isaac pergunta ao seu pai Abraão. Ele diz, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o altar, mas meu pai está faltando uma coisa. E o sacrifício? E o cordeiro, onde está? E a resposta de Abraão é, Deus proverá para si um cordeiro. Foi Deus quem tinha pedido para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão ia fazer. Mas Isaac se dá conta de que está faltando o sacrifício para o holocausto. E a resposta de Abraão aponta para Cristo. Deus proverá para si um cordeiro. Na primeira Páscoa, Deus ordenou que um cordeiro fosse morto para cada família de hebreus. Durante as pragas, você lembra que Deus ordenou que sangue fosse passado nos umbrais das portas. E onde estivesse sangue, a morte não entraria. Mais adiante, o apóstolo João está batizando no Jordão. Apóstolo João não, João Batista está batizando no Jordão, quando de repente aparece Jesus, e ele então para e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Abraão havia dito: Deus proverá para si um cordeiro. Agora João declara: eis aí o cordeiro que foi prometido. Este tira o pecado do mundo. Isaías 53, ele é apresentado como um cordeiro que é levado mudo ao matadouro. O servo sofredor, aquele em quem não havia pecado, mas se fez pecado, foi moído por causa das nossas transgressões. O cordeiro perfeito de Deus que foi entregue em nosso lugar. E no céu, os redimidos e os anjos cantarão: digno é o cordeiro. Digno é o cordeiro. Apocalipse 5, 11 ao 14. Então, para deixar claro que a morte de Cristo foi o cumprimento de um plano e não um acidente, Pedro está mostrando para aquele povo que não foi por acaso, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Deus não foi remendando a história. Desde antes da fundação do mundo, Deus havia separado o cordeiro perfeito para morrer em nosso lugar. Eu sei que a nossa mente limitada não consegue compreender isso. Mas espera aí, pastor, você está dizendo que Deus criou Adão e Eva, diz para eles não comerem, e sabia que eles iriam comer, e mesmo assim deixou. E depois de ter deixado, o pecado entrou na humanidade, tudo de terrível que aconteceu depois disso. E ele sabia de tudo isso, ele já estava com Cristo separado e sabia que em algum momento Cristo viria e morreria para pagar por esses pecados. Não me pergunte como, mas sim, ele sabia. Isso chama-se de presciência. Deus é o conhecedor de toda a história, porque se ele não soubesse, nós poderíamos afirmar que ele foi pego de surpresa. E aí ia parecer que Deus estava o tempo inteiro um passo atrás, esperando: eu vou ver o que acontece, depois eu vou agir. Criei Adão e Eva, mas deu algo errado lá, olha lá, eles foram lá e comeram, agora eu tenho que fazer alguma coisa, corre, arruma Cristo. Não, Deus não estava remendando a história, é isso que Pedro está mostrando. Esse cordeiro sem mancha e sem defeito é conhecido antes da criação do mundo. Ele é conhecido antes de o mundo ser criado, de Adão e Eva pecarem. Ele já era o cordeiro perfeito de Deus. Irmãos, eu não sei o que isso fala a você, mas o que isso fala ao meu coração é que antes do mundo ser mundo, Deus já tinha me visto, sabia tudo que eu iria fazer, de certo e de errado, e foi muito mais errado do que certo. E mesmo assim, Ele falou: é por você que o cordeiro perfeito vai morrer. Ah, mas foi Eva que pecou, foi Adão que pecou, foi fulano que pecou, foi meu pai, foi minha mãe. Não importa, antes do mundo ser mundo, ele olhou para Marcelo em algum momento e falou assim: é meu. É meu, e eu vou comprá-lo para mim, mas não com prata, não com ouro, porque isso é perecível. Eu vou comprar com sangue, e ele será propriedade exclusiva minha. Eu confesso a vocês, irmãos, que assim, não dá para entender muita coisa, e isso é bom, mas quando nós entendemos o que ele fez por nós, somos levados a buscar essa santificação que Pedro está dizendo. Atos, capítulo 2, verso 23 e 24. Após a descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar um sermão. Ele diz assim: vocês mataram o autor da vida, vocês fizeram isso. Mas ele diz assim: este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregando-o na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. Olha que coisa interessante. Pedro está dizendo assim: foi propósito de Deus, mas vocês participaram disso. Foi propósito de Deus, mas foram vocês que mataram.
Isso mostra duas coisas: que os homens são culpados por matarem a Cristo, mas que a morte de Cristo não foi um acidente. Deus o havia separado, determinado ele para este propósito. Meus irmãos, do ponto de vista humano, Cristo foi cruelmente assassinado. Mas do ponto de vista divino, ele entregou a sua vida por pecadores. Mas a notícia maravilhosa está no final desse versículo. A morte não podia detê-lo. E ele ressuscitou. E esse é o próximo argumento de Pedro, que nos traz até aqui nessa manhã. Por meio dele, verso 21, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É por causa dele que nós cremos. Nós temos a doutrina da expiação e a doutrina, sacrificial de Cristo. Ele morreu em nosso lugar. E agora nós podemos ver aqui a ideia do mediador. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Pedro vai dizer que é por causa dele, somente por causa dele, que nós cremos em Deus. Se não fosse o sacrifício de Cristo, irmãos, nós não creríamos em Deus. E aqui 2 pontos nos chamam a atenção. Primeiro, é que não há outra forma de se chegar a Deus senão por meio de Cristo. Cristo mesmo havia dito isso, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outro tipo de vida senão Cristo Jesus. Ele é o único mediador. Mas pastor, e se eu fizer algumas coisas boas, podemos somar isso? Não, as nossas boas obras não nos levam a Deus. O nosso bom comportamento não nos leva a Deus. Os nossos atos de justiça não podem nos levar a Deus. Os nossos dízimos e ofertas não nos levam a Deus. Ser alguém que você sempre sonhou ser não vai te levar a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Pedro está dizendo, é por causa dele que vocês creem. Então o primeiro ponto é essa mediação. O segundo é a ideia da fé universal. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Crer, todos creem. Tiago, argumentando sobre isso, ele diz assim, crer? Até os demônios creem e estremecem. Só que há uma diferença abismal entre crer e obedecer. Se você sair daqui agora, e dependendo para onde você for, você encontrar alguém que você não conhece, você perguntar assim, você crê em Deus? A pessoa vai dizer, creio. Você é filho de Deus? Sou. E não importa o que ele esteja fazendo, se você sair daqui e for para um bar e encontrar alguém, fazendo coisas absurdas lá, e você perguntar assim, você crê em Deus? Ele vai dizer, lógico que eu creio. Você é filho de Deus? Lógico que eu sou. Mas a Bíblia não está falando, Pedro não está falando dessa forma de crer, dessa forma genérica, universal, de saber que existe um Deus. Pedro está dizendo aqui de uma fé que leva a uma vida entregue, rendida a esse Deus. E Cristo já havia dito e desmentido essa mentira que é pregada por aí, de que todos são filhos de Deus. Não. Todos são criação de Deus, mas aqueles que creram, a estes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1. Todos são criação, todos são criatura, mas filhos são aqueles que creram para a salvação. Não é crer que existe um Deus e eu estou aqui, ele está lá. Não é crer de saber que existe um Deus e eu vou domingo de manhã na igreja e me resolvo com ele. Não, é crer de saber que só há um Deus, um Senhor, e que nós devemos render a nossa vida a Ele. É essa crença que Pedro está tratando aqui. Por meio dele quem? Cristo Jesus, que vocês creem em Deus. Se não fosse Cristo, nós não creríamos. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e foi glorificado de modo nenhum, a nossa fé e esperança
estejam em Deus. O que Pedro está dizendo aqui no verso 21 é que esse Deus em que nós fomos levados a crer por causa de Cristo Jesus é a esperança, é a nossa fé. É somente por causa disso que nós temos fé e esperança. Ele diz que é desse modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. 1 Coríntios 15, 13 ao 19, o apóstolo Paulo argumentando sobre a ressurreição, porque alguns em Corinto não estavam acreditando na ressurreição de Cristo e na ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo fala assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E agora ele diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Outras versões dizem: somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele é a razão da nossa fé. Ele é a nossa esperança. E Ele fez tudo isso para que vivêssemos uma vida cheia dEle, com Ele e para Ele. E eu encerro, meus irmãos, dizendo o que disse o apóstolo Pedro: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros. Esse sacrifício de Cristo nos leva ao amor. Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. O seu Filho nos amou de tal maneira que entregou a si mesmo. E nós devemos amar uns aos outros. Amem uns aos outros. Superficialmente? Não. De todo o coração. Meus irmãos, que nesse ano 2026 nós estejamos dispostos a amar outros. E que a demonstração do nosso amor se dê pelo discipulado, pelo cuidado, por saber que outros ainda não conhecem a Cristo e vão conhecer através da nossa vida. E aqueles que já conhecem, mas que não ainda aprofundaram a sua fé, farão isso através do nosso discipulado, da nossa entrega. Amemos uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então que nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que tudo isso nos leve a depositar hoje uma confiança irrestrita nesse Deus. Essa é a conclusão do apóstolo Pedro. Devemos fixar os olhos nele, centrar nele a perspectiva das nossas vidas e depositar nele toda a nossa esperança. Foi pago um alto preço para que vivêssemos essa nova vida. Esse é o custo de sermos um discípulo. Sangue derramado na cruz. Se coloque de pé nessa manhã. Bia, avisa lá, por favor, que nós vamos ceiar para as crianças virem. Os músicos podem vir, pessoal do louvor.
Nós vamos ceiar agora, meus irmãos. Última ceia de 2025, pelo menos aqui, né? Se você for em algum outro lugar e lá estiver ceando, você vai poder ceiar novamente junto com outros irmãos. Mas aqui é a nossa última ceia de 2025. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio ao longo desses 6 anos. E nesse ano de 2025 não foi diferente. Os irmãos que vão servir a ceia, pode pegar os elementos, por favor. O texto que nós usamos, e eu quero usar nessa manhã mais uma vez, 1 Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Corinto sobre a ceia. Eu quero gastar 2 minutinhos aqui explicando algo muito importante. O que estava acontecendo? Aquele povo, quando se reunia para comer, eles não lembravam o porquê estavam comendo. E aí os que chegavam mais cedo começavam a comer tudo, outros começavam a beber. E aí quando era hora de ceiar, quando os outros iam chegando depois, alguns já estavam bêbados, já não tinha mais comida, estava uma bagunça total. Então Paulo vai dizer, não é assim que deve ser feito. Vocês não estão fazendo isso tendo Cristo em mente. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Ele vai dizer, pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado a vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então, coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então o que nós faremos neste momento, nessa manhã, é este memorial do sacrifício de Cristo por nós. E quem deve ceiar? Aquele que já reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que tem uma fé, não uma fé universal, mas uma fé que o levou a se render a Cristo e tem a vida entregue a Ele. Esse é o exame que devemos fazer. A minha vida está entregue e rendida a Cristo. Então você vai comer nessa manhã do pão e beber do cálice. Em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, graças te damos por este momento tão precioso que estamos aqui, reunidos em teu nome para glorificar e bendizer ao Senhor. E nesse momento temos em nossas mãos os elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, aquele que foi pregado na cruz do madeiro para pagar pelos nossos pecados. E a tua palavra diz que todas as vezes que fizermos isso, devemos ter em memória o Senhor, até que o Senhor venha. Então que nessa manhã sejamos lembrados em nosso coração, em nosso íntimo, o quanto custou para que estivéssemos aqui. Assim oramos, Pai, apresentando ao Senhor esses elementos.